Olá, a gente está voltando àquela conversa de quinta-feira passada, né? Ao vivo, né? Importante você participar. Caso você queira participar, na hora de escrever, põe lá hashtag Beto ao vivo, Beto ao vivo. Olha, ó, Beto ao vivo. O Rodrigo não está comigo hoje aqui porque ele é professor na Unip, então ele está lá em Jundiaí, agora à noite. Mas como a gente tinha se comprometido a fazer o programa hoje, então vim eu e aguardo a pergunta de vocês, tá bom? Beleza? Boa noite, Cida. Boa noite, Zé. Hã? Davi de Caetetuba. Obrigado pelo apoio, Zé Renato. Beleza? Ó, tô recebendo pergunta aqui do Fernando. Propostas para o meio ambiente, não é? Ah, pergunta meio genérica, abrangente, evidente. Eu acho que a gente que é do PV tem um conceito de cidade sustentável e eu acredito que a questão ambiental não é só cuidar de reserva, de preservação de animais ou de fauna, não é só arborização, é um conjunto, né, de coisas. Envolve áreas da saúde, envolve áreas da educação e tal. Eu acho que de saneamento, infraestrutura. Eu acho que a gente tem um programa, o programa Verde Azul, por exemplo, que é um programa do governo do estado que faz uma medição da qualidade da gestão ambiental no município. A gente já chegou a ser classificado entre os primeiros. Recentemente a gente veio perdendo essas posições porque efetivamente a gente não está fazendo gestão de arborização, não está fazendo gestão correta de saneamento e eu acredito que a gente está perdendo muito ponto, principalmente por essas áreas. Projeto de educação ambiental que existia como um projeto específico, um programa intenso na rede, que era o Fruto da Terra, deixou de ter a mesma permeabilidade, não é? Enfim, eu acho que a gente tem que aplicar os conceitos de cidades sustentáveis. Não sei se eu estou respondendo aqui. A ideia de fazer um sistema municipal de meio ambiente, acho que a gente tem que voltar a requalificar um pouco a legislação, o próprio departamento de meio ambiente, acho que ele precisa ser reestruturado, né, como estrutura. Né? Não é para criar cargo, não. É para atribuir melhor as funções. Né? A Malena Brás está falando, pôs o tema aqui, cultura. Né? Cultura. Eu acho que a gente perdeu muita agenda que a gente tinha antes. Né? Eu acho que como proposta
inovadora, eu acho que é dar continuidade ao que a gente vinha fazendo. E se vocês, quem está em Atibaia há mais de 7 anos sabe que a gente sempre defendeu que ter uma agenda intensa, tanto de oficinas, de atividades e de apresentação cultural, não confundir isso como agenda, né? Como um calendário, basicamente, é como atividade de oficinas de cultura. E a gente sempre defendeu que os bairros polo deveriam ter um espaço múltiplo uso para poder funcionar as atividades todas da cultura. Então, isso a gente vem defendendo novamente, de que um polo cultural em Caetetuba, Imperial, Portão, Tanque, Alvinópolis, para que você tenha efetivamente as atividades, né? Mesmo de música, de dança, de teatro, né? Eu acho isso importante. O retorno da Orquestra Sinfônica, porque o projeto Música e Cidadania, quando ele foi reestruturado recentemente, extinguiu aquela área, né, que era a área de excelência, que era o projeto Música e Cidadania, culminando com a Orquestra Sinfônica Jovem. Eu acho que ela pode retornar. Eu acho que se existe um trabalho bem feito, o que tem sido bem feito tem que continuar, mas a gente tem que intensificar esse calendário de atividades, tá? Eu acho que os festivais de cinema, de artes plásticas, de escultura, de fotografia, né, seja que modalidade fossem, sejam encontros ou mostras, apresentações, eles deixaram de existir, tanto curta regional como curta Atibaia, né, curta-metragem. E acho que o Festival Internacional de Cinema, ele projetava o nome da cidade para muito longe. Acho que é importante esclarecer que esse projeto, ele sempre utilizou verba do governo federal, de impostos federais, através da Lei Rouanet. Muita gente, equivocadamente, dizia que esses festivais não eram para as pessoas da cidade e que usavam o dinheiro da cidade. Na verdade, não. Eram projetos e hoje ainda tem muito programa, tem muito acesso a leis de incentivo que basicamente são impostos federais ou estaduais, seja a Rouanet, seja o PROAC. Eu acho que a gente pode voltar a habilitar essas atividades porque elas tinham uma intensidade. Projeto Música e Cidadania nas escolas, cinema e audiovisual nas escolas, e eu acredito que a gente possa também entrar no campo de artes plásticas, né, com muita tranquilidade. O Nando Oliveira da Silva está perguntando sobre habitação. Olha, ele diz o seguinte: Beto, qual a sua proposta para ampliar a habitação e o projeto Minha Casa Minha Vida em Atibaia? Abraço. Um abraço para você, Nando. É assim, acho que esse mandato que está finalizando agora vai entregar em torno de 2.000 unidades, não é? No passado anterior foram entregues 400 unidades. Na história toda de Atibaia, acho que foram entregues 85, 120, mais ou menos 400, 2.000 agora. A demanda e a necessidade deve ainda estar acima de 4.000 unidades. Então acho que um compromisso que a gente tem que assumir é de intensificar todo o planejamento que foi feito no passado, tanto a aquisição de áreas, projetos, o cadastramento e tudo mais, e poder atingir o número de ultrapassar o número de 4.000 unidades para tentar zerar essa demanda, né, essa fila de espera da habitação. Agora, o que eu acho mais importante é que a habitação, o critério de sorteio, o critério de acesso, ele tem que estar estabelecido de forma muito transparente. O que eu tenho ouvido muito, todos os lugares que eu tenho andado, é que esses sorteios não estão contemplando exatamente quem mais precisa. E eu acho que a gente tem que ter muita transparência nisso, né? E acho que é possível a gente sim atingir. Outra coisa é a regularização das áreas ocupadas, da FEPASA, da Rede Ferroviária Federal. Desde que eu era prefeito, iniciamos a regularização dessas áreas.
adquirimos uma parte da rede ferroviária. Foi pleiteado junto ao governo do estado a doação dessas áreas. A documentação se arrasta há mais de 6 anos para regularizar, e eu acho que a gente precisa dar cabo logo disso para poder dar título permanente para as pessoas que ocuparam essas áreas, né? E pode ter certeza que é possível fazer mais financiamento, mais habitação no modelo da Minha Casa Minha Vida, ou que sucedeu o modelo, né? A gente tem um relacionamento muito grande com o pessoal do Ministério das Cidades, desde a época que eu já vinha sido prefeito, e mais recentemente agora porque assumiu o novo ministro das Cidades, mesmo junto à CDHU também. Então acho que é possível fazer um trabalho bem intenso, né? Não pode parar, tem que fazer mais, né? E eu garanto que a gente pode fazer inclusive melhor, principalmente no que diz respeito ao acesso. A quem vai ter o acesso. O Elias Manuel, ele está perguntando para falar, ele está falando para falar um pouco de turismo, esporte e lazer. Bom, eu acho que para juntar tudo isso, acho que uma atividade que resume exatamente essas três, que é turismo, esporte e lazer, principalmente esporte de aventura, é o Fera, né? O Fera foi uma coisa que aconteceu de muito bom na cidade. Atibaia tem tradição de turismo de aventura, desde asa delta, trilha, montanha. E acho que é possível reeditar esses festivais com mais qualidade, com boa divulgação, articulando isso com os hotéis, com as pousadas, não é? Agora, a cidade é turística, tem gente que questiona, né? Recentemente agora até a Pedra Grande foi escolhida como uma das 7 maravilhas da região. Depois a gente fala mais disso, mas é evidente que a Pedra Grande é o nosso atrativo turístico natural mais forte, né? Mas a gente tem no calendário de cultura um forte atrativo cultural. Num bom calendário de esportes, a gente pode também ter pauta para atrativo turístico. Quer um exemplo? Aquela volta ciclística, você lembra dela? Volta ciclística que havia, ia para a televisão do país inteiro, e a gente trazia atletas do mundo inteiro, né? Do Brasil inteiro, a televisão, e os atletas do mundo inteiro. Eu quando falo de turismo, eu costumo dizer o seguinte: não adianta você ter uma cidade, a melhor cidade para se visitar, uma cidade turística, é a cidade que você gosta de morar, uma cidade que você curte estar nela, que você participa dos eventos que acontecem nela, né? E a gente sempre cuidou disso. Eu acho que a gente tem que ter sempre a atividade que as pessoas da cidade possam curtir. E se a gente curte o lugar, se a gente curte a festa, curte o evento, né? Uma boa gastronomia, né? Acessível a todo mundo, na verdade a gente atrai mais turistas, mais visitantes, e acho que isso é possível acontecer, não é? Vamos ver aqui, peraí. Eu acho que tem muito equipamento que está na cidade, tem muito equipamento que está abandonado aí, principalmente na área de esporte. Eu acho que recentemente a gente viu aquela piscina lá que fica exatamente na divisa do Jardim Imperial com as Cerejeiras, né? O próprio do estádio do ginásio Marzigaib, que está sem telha, sem teto, tá muito sofrível aquilo. Eu acho que tem que recuperar os espaços de prática esportiva. Eu acho que falta construir ainda, terminar aquela pista de skate que ficou muito estreito, o street dela ficou realmente muito estreito. Então acho que a gente deveria construir pelo menos mais 3 pistas. Conservar as que tem, que é Jardim dos Pinheiros, Atibaia Jardim, e essa do alto do Imperial Cerejeiras, lá perto da Copacabana, e construir pelo menos mais 3 pistas. Eu acho que umas 6 ou 7 pistas para poder cobrir todas as regiões de Atibaia, não é? Acho que é bacana, o skate é muito praticado, né? Acho que é legal. Vamos mudar de assunto agora. A Rosmarie Magalhães, ela está falando para comentar em relação à saúde, Santa Casa, OBS,
unidade de saúde de família, né? Qual é a proposta de melhoria? Bom, eu acho que aquilo que a prefeitura, aquilo que os funcionários da saúde podem fazer e tem capacidade técnica, equipamento, estrutura de gestão para fazer, nós, na gestão da prefeitura, temos que fazer. Aquilo que ainda não é possível fazer, a gente tem que buscar parceiro e eventualmente terceirização. Porque a saúde não pode esperar. Então, se for esperar a gente ter determinada estrutura, ter determinado conhecimento, ter determinado equipamento, é mais rápido, é mais razoável a gente buscar parceiros que venham com os equipamentos e possam prestar um bom serviço. Foi assim na Santa Casa, né? No passado, até pouco tempo atrás, mas iniciou quando eu era prefeito, a gente fez uma licitação para contratar uma organização social, que o nome já diz, né? Precisa ter controle social sobre uma entidade, uma empresa que venha cuidar da Santa Casa, tanto da Santa Casa como da UPA, do SAMU, né? E eu acho que é possível a gente buscar essas parcerias, mas com critério. Hoje a gestão está sendo feita retornou a gestão pela Irmandade, e que eu entendo que não tem a capacidade suficiente para poder gerir a parceria, principalmente do ponto de vista da gestão mesmo. Do ponto de vista de contratação, parte de pessoal, a parte da sistematização, equipamentos, né? Raio-X, imagens, voltou tudo para a era analógica, né? Quando a gente já estava fazendo um serviço todo informatizado, todos os prontuários estavam sendo unificados. Então eu acho que a gente precisa efetivamente melhorar a saúde imediatamente, não dá para esperar. Então por isso que às vezes alguns funcionários, eu tenho conversado muito com o pessoal da saúde, e eles questionam, será que precisa terceirizar? Será que precisa contratar empresa de fora? Eu acho que a gente ainda não tem a capacidade gerencial para fazer tudo só a prefeitura. Então, enquanto não tem que chamar os parceiros. Então, parcialmente, eu apoio a terceirização, né? Mas principalmente saúde de família, a promoção em saúde, a prevenção em saúde e a atividade no território para visitar as casas, ver como é que está o saneamento, como é que está a instalação do banheiro, como é que está a caixa d'água, se está sendo bem cuidada. Isso tem que ser feito pelos nossos agentes comunitários de saúde. A prefeitura tem que ampliar a sua estrutura na saúde de base, na saúde preventiva, na saúde promocional, não é? E isso, eu sei que fizemos já muito trabalho nesse sentido, já deveria ter o dobro de equipes de saúde de família. Está mais do que comprovado, e os bons municípios que têm mais tranquilidade na gestão de saúde, onde os hospitais têm menor fila de espera, onde as especialidades não chegam em momento agravado, né, ou de forma a doença atingiu ponto crônico e muitas vezes irreversível, você faz quando você promove a saúde e prevê os equipamentos e os cuidados, tanto na área alimentar, como na área de atividade física, como no ambiente, né? Vamos entender que a gente defende a saúde, não a doença, né? E nem quer ter uma mega estrutura para atender excessos de doença. Eu diria até que no caso da Santa Casa, hoje, o quanto ela melhorou naqueles últimos anos lá, chegou a atingir de cada 10 pessoas que entravam lá, 3 eram da região, não era de Atibaia, né? Só que o dinheiro da saúde do município de Atibaia, pago pela população de Atibaia, estava sendo utilizado para fazer a manutenção e a atividade hospitalar para a região toda, né? Como que a gente evita e a gente diminui a demanda nos hospitais? Evidentemente é trabalhando na base, na qualidade de vida das pessoas. Então acho que a saúde é uma coisa muito séria, e a gestão do modelo de saúde de família, que é o modelo mais indicado e preconizado pelo SUS, ainda não conseguiu ser instalado como deveria no município. Eu diria até que foi meio deixado de lado, né? Eu assumo o compromisso então de fazer
de fazer a reestruturação e intensificar a implantação da saúde de família, né? E ao mesmo tempo, com relação à Santa Casa, uma gestão responsável, profissionalizada, para honrar aquilo que foi feito pelos nossos antepassados, porque a Santa Casa foi construída com a benemerência e com a contribuição de pessoas probas, pessoas que lutavam, comerciantes, empresários, pessoas, lideranças da época, né? Capitaneado, talvez eu possa estar cometendo uma injustiça, talvez pela Ana Pires, da família Alvim, enfim. Agora o Zé, falando em Alvim, acho que eu bati o olho aqui, ó. O Zé Alvim está perguntando sobre o SAAI, sobre o rombo do SAAI. Então vamos mudar de assunto de novo. Falar sobre o SAAI como empresa, mas falar do saneamento, não é? Então, eu tenho observado, e pela declaração da própria gestão do SAAI, então não é da minha percepção, mas pelo que eles declararam, o SAAI acumulou uma dívida que já ultrapassa 15 milhões, deve chegar até o final do ano batendo talvez 20 milhões de dívidas, ou seja, pagamento a fazer já realizado, mesmo pesando ou equilibrando aí a questão do que foi o aumento das tarifas e taxa de lixo, não é? Então quer dizer que parece que o mês está equilibrado, mas o que tinha acumulado de dívida não se resolveu. Mas mais do que isso até, do que essa dívida financeira, eu acho que o maior prejuízo que a gente teve nesses últimos anos de má gestão é o fato de não ter efetivamente implantado o que era o plano de saneamento, os investimentos para estender saneamento para os bairros mais distantes da cidade, não é? Então, quanto é que se ampliou de estação de tratamento de esgoto no município nesses últimos 3 anos e meio? Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, as notícias que chegam, não só dos moradores do entorno ali do Estoril, onde tem a maior estação de tratamento da cidade, porque tem uma outra estação também lá próximo aos predinhos lá no Atibaia, Nova Atibaia, que foi inclusive viabilizado quando eu, prefeito, aprovei o loteamento, exigindo a instalação da infraestrutura completa e uma estação de tratamento de esgoto que pudesse atender não só aquele loteamento, mas o entorno, e aliás é o que permitiu inclusive construir essa quantidade de apartamentos, os conjuntos habitacionais, o que eles chamam de residencial 1, residencial 2, enfim, porque lá tem asfalto, água, luz, tratamento de esgoto, né? Viabilizados num planejamento que nós havíamos feito. Mas eu quero voltar na questão do saneamento, é que as notícias que chegam é que a estação de tratamento de esgoto aqui do Estoril, ela está operando a menos da metade, ou seja, estão jogando o esgoto in natura. Isso merece fiscalização, merece ser apurado. De fato, o mau cheiro aumentou, intensificou demais, não só próximo do Estoril, mas principalmente no transcorrer do rio, abarcando ali próximo da região da usina, coisa que já tinha acabado há muito tempo, né? Há muito tempo que não se sentiu esse mau cheiro que está se sentindo hoje, ali nas proximidades do rio Atibaia, logo a parte abaixo da estação de tratamento de esgoto até a usina, né? Então, essa questão do SAAI, o que eu diria para vocês, e aqui respondendo a pergunta do Zé, é que nós temos um descumprimento daquilo que era o plano de trabalho, porque se tivesse investido desde o primeiro ano, em 2013, 2014, 2015 e este ano de 2016, efetivamente tivesse investido em saneamento, hoje nós não teríamos esse rombo que se configurou. Não é só uma questão do preço da tarifa, não é só a questão do modelo de gestão, até porque se o modelo não era bom, esse governo podia ter mudado. Por que não mudou? Não mudou porque não tinha visão de gestão, né? Quando adotamos, ou a cidade adotou esse modelo, foi no final do governo Denig, o contrato com a PPP, a parceria público-privada, foi assinado já com o governo Saulo, com o plano de metas estabelecido
e o plano de investimentos estabelecido já no governo em 2013. Isso não aconteceu, não é? Agora, é um assunto bem mais denso do que podemos dizer agora, mas eu não tenho dúvida que a gente tem que realinhar, parar de gastar dinheiro com terceirizada, porque eu diria assim, tem um rombo de mais de 15 milhões, mas no ano todo passado gastou-se mais de 10 milhões de reais com terceirizada. O que é isso? Se fez uma PPP, uma parceria para transferir dinheiro e responsabilidade, dinheiro não, responsabilidade, a empresa que ganhou, que venceu a licitação, tinha que executar obras e serviços, por que terceirizou serviço? Não é? E o catatreco está funcionando? E a limpeza dos bueiros está funcionando? É uma corresponsabilidade do SAAI, a manutenção também da infraestrutura da cidade, é uma corresponsabilidade. E se a gente tem problema de enchente, também contribui essa questão da gestão do lixo. A má gestão de resíduos sólidos está diretamente ligada ao problema que se agrava das enchentes, né? Então, a gente pode voltar nisso numa outra oportunidade, mas o João Carlos Guimarães, ele está escrevendo o seguinte. Ele está desempregado há 7 meses, está com dificuldade para sustentar a família. E eu acho, João, que é uma situação que está agravando o país inteiro. Mas em Atibaia está pior. Por que eu digo que Atibaia está pior? Porque existe a Secretaria do Trabalho, Ministério do Trabalho, eles fazem uma coisa que chama CAGED, que é o Cadastro Geral de Admissões e Demissões. Ou seja, carteiras assinadas versus baixa de carteira. A diferença dá um saldo. O saldo de Atibaia é o saldo mais negativo de toda a região Bragantina. Toda a região Bragantina. Está acumulando nos últimos 6 meses um saldo negativo de quase 1.000 empregos. Quase 900, para ser exato. Aí você fala o seguinte, Piracaia deu saldo negativo, o que é muito ruim também, mas bem menos que Atibaia. Todos os outros municípios deu saldo positivo. Então você fala, a crise em Atibaia não é igual à crise de Bragança? A crise de Atibaia não é igual à crise de Perdões? Ou de Nazaré, ou de Jarinu, ou de Itatiba? E por que a crise lá está gerando menor desemprego do que aqui? Eu digo para você, porque aqui o custo de vida está mais alto do que já era. Aqui o IPTU subiu demais, aqui as taxas subiram demais, né? E aí a gente vê também o seguinte, a lei de incentivo fiscal, que antes era aplicada de forma muito direta e constante e funcionou por mais de 10 anos, ela foi suspensa, né? Ainda no final do governo Denig, não foi retomada, foi alterada a legislação para tentar ajustar, mas de fato concreto, João, não está havendo a lei de incentivo como era no modelo anterior. E vou dizer para você, a lei de incentivo fiscal que era aplicada no modelo anterior em Atibaia e que permitiu trazer indústrias e empresas de porte, de alto grau de geração de emprego, emprego permanente, emprego sólido, emprego com bons salários, né? E trouxe Caloi, Bosch, Mannesmann, Smart, enfim, todas aquelas empresas que vê principalmente no eixo da Dom Pedro, Itaú Tractor, que mudou de nome agora, mas enfim, aquela legislação que deixou de ser aplicada aqui em Atibaia, ela é aplicada em Jarinu, em Itatiba. E observe você, se você tiver oportunidade, ou quem está nos ouvindo, vá para Campinas e observe do lado esquerdo, logo depois da divisa de Atibaia. Quantas implantações de novos galpões e novas estruturas industriais está acontecendo ali, não é? Então, aí fala, poxa, mas é que a crise, eu já disse para você, a crise ela está acontecendo no Brasil inteiro, em toda a região, e Atibaia é a que mais está tendo alta de desemprego, ou seja, essa gestão não apresentou mecanismos eficientes para combater a crise. Em momento de crise, a gente tem que fazer enfrentamento, tem que trabalhar, tem que fazer obra que
invista ou que produza mais geração de emprego, melhor infraestrutura para os bons negócios, não é? E não obras que mexem onde já tinha mexido, de eficácia duvidosa, de altos preços. Nós estamos com obras de altos preços. Isso a gente tem que saber observar, porque é o nosso dinheiro que está chegando lá, não é? Então, eu diria para você que a gente deveria fazer uma revisão clara na hora de investir o dinheiro público, que é suado para pagar. A gente tem que pensar se aquilo está gerando emprego, se aquilo favorece as novas empresas, se aquilo favorece a gerar oportunidade para você que passa por essa situação, para a nossa juventude, e acho que para muita gente, né? Os índices são alarmantes e a gente já devia estar muito preocupado com isso, né? Não dá. Imposto alto, obra superfaturada e falta de perspectiva de incentivo. Que empresa vem para cá, né? Eu acho que a gente pode rever esse modelo. Agora, o Luiz, ele está perguntando para mim, a Luísa, desculpa, ela também está falando dessa questão de emprego e que está difícil pagar o asfalto. Ela não fala de qual rua ela é. Eu até pediria para as pessoas, para eu me situar melhor, se puder dizer o bairro, não precisa dizer o nome da rua, nem precisa dizer o nome completo, mas diga pelo menos de que bairro você fala e tal, eu posso até ser mais, talvez mais preciso. Mas ela está dizendo que ela até está satisfeita, o asfalto é bom, é evidente, o asfalto é bom, né? Mas ela tem um receio que a dívida dela do asfalto vá para uma cobrança de dívida ativa e eventualmente ela possa até perder a casa se for a leilão, né? Se eu for prefeito novamente, você vai ser mais condescendente com quem estiver inadimplente com o pagamento do asfalto? Eu acredito que antes de decidir fazer o asfalto, a gente tem que dar publicidade da obra, do custo da obra, Luísa. Vocês, moradores, têm que receber uma carta dizendo quanto que está previsto a sua cota-parte para pagar. Qual é o mecanismo financeiro que vai permitir que você possa parcelar, não é? E eu diria para você que o governo pegou um pacote de asfalto pronto, financiamento do governo anterior, em torno de 20 milhões para asfaltar Trevo, Jardim do Trevo, Brogotá, Cerejeiras e outros tantos. E na verdade ali tinha 5 anos para pagar, se eu não estou enganado, eram 60 vezes para pagar, parcelado e tal. Demoraram para lançar o carnê, diziam que não iam cobrar. E aí o momento que foi lançar o carnê, as parcelas ficaram muito altas, não é? Porque não queriam descumprir promessa enganosa de campanha, de que não iam cobrar, e no final foram obrigados a lançar o carnê porque era um impositivo legal, jurídico e tudo mais. Onde não deveria cobrar ou não pode cobrar, eu acho que cabe uma ação para questionar isso, para ver se realmente é devida a cobrança. E eu também diria o seguinte, a prefeitura vai ter que ter um plano de emergência, no plano de pavimentação, para talvez fazer um reparcelamento, fazer para aliviar, porque eu acho que numa época de crise, onde você tem desemprego, onde está difícil, o custo de vida está muito alto, os salários estão sendo achatados, então você tem dificuldade de pagar as contas. E muitas vezes você deixa de pagar o IPTU, você deixa de pagar uma parcela de asfalto. Por quê? Porque você não vai deixar de dar uma assistência para a família, de pagar aquilo que é mais essencial. Então, eu sempre fui da política de que a gente deve cobrar de todo mundo, se todo mundo pagar, seja IPTU, seja asfalto e tal, se todo mundo pagar, fica mais baixo, fica mais leve. E se a gente puder parcelar, a prefeitura tem que repassar, se tem essa facilidade de buscar um financiamento para pagar, a prefeitura pagar parcelado em 3 anos, 4 anos, 5 anos, tem que repassar esse mesmo benefício para todos os usuários, não é? Então acho que isso é uma coisa necessária a fazer. Eu realmente teria a disposição de rever a condição dos que não estão conseguindo pagar e propor alguma parcelamento e tal, né? Eu acho que no caso de quem tem o direito, todo mundo tem direito ao asfalto, né? Mas Atibaia, o modelo é o plano de melhorias e que previa sempre a cobrança.
Se veio dinheiro do governo federal ou se veio dinheiro a fundo perdido e não tinha obrigação de lançar a cobrança, então a cobrança é indevida. Nesse caso pode ser que tenha que cancelar o carnê. Mas isso tem que estudar caso a caso. Por isso que eu falei do bairro, porque dependendo do bairro pode ser, dependendo do bairro não, tá bom? Eu vou falar agora, tem aqui, o Celso está perguntando sobre reforma administrativa na prefeitura. Eu acho o seguinte, a gente precisa ter uma estrutura sólida na prefeitura com plano de carreiras, a gente precisa prever que o funcionário que entra e que tenha realmente o bom desempenho, que ele possa estar ampliando a sua perspectiva, né? Que possa ter aumento real sobre a questão do salário, mas eu sempre fui muito coerente, né? Na época que eu fui prefeito, a gente implantou a reforma administrativa com a assessoria da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que aquilo pode ser revisto, acho que muita coisa foi revista, mas eu acho que a gente precisa fazer de novo uma revisão para adaptar isso, né? Para garantir que algumas categorias que ainda continuam sendo injustiçadas, que possam ter melhor equilíbrio. Eu acho que tem áreas na prefeitura que a gente sempre tem que estar atento e sabendo valorizar, né? E acho que é muito oportuna essa pergunta aqui, né? Humberto está perguntando o seguinte: e os centros comunitários feitos na sua gestão, que estão caindo? Houve negligência e tal? Olha, Humberto, o que eu digo para você? Nós chegamos eu acho que eram 15 centros comunitários pequenos. É fato, tinha uma sala para atividade mais coletiva, seja uma reunião, seja uma festa, seja atividade esportiva, ginástica. Recentemente eu visitei, aí você tinha a cozinha, você tinha os vestiários, você tinha um escritório. Pequeno, um módulo pequeno. Mas a finalidade é extremamente grande, é extremamente nobre, que é você ter um espaço onde aquela comunidade possa se reunir, se organizar, se programar em muitas atividades. A pessoa, por exemplo, quer dar uma aula de violão, pode usar lá. Quer dar uma aula de yoga, uma aula de pilates, uma aula de culinária, enfim. Quer dizer, você utilizar aquele espaço, que é comunitário, o nome já diz, para promover o encontro e intensificar o relacionamento comunitário e participativo da população. Evidente que esse governo é contra a participação de forma organizada da sociedade, ele prefere manipular, ele desmontou os conselhos populares, desmontou os conselhos temáticos, sejam de participação e tal, mal funcionam, né? Não acredita na participação popular como um modelo para decidir fazer os investimentos, né? Então acabou o orçamento participativo, acabou o dinheiro direto para a escola, que era o Escola Nota 10, já há algum tempo já não se remetia dinheiro nos postos de saúde, que também tinha o nome de Saúde Nota 10, que era o quê? Dinheiro direto no posto de saúde, dinheiro direto na escola para decidir aquilo que tem que fazer para manter, para fazer a manutenção, para incorporar um determinado equipamento ou melhoria. Eu dizia que eu visitei a semana retrasada o Centro Comunitário do Jardim Imperial. É mais uma. Você veja que agora, véspera de eleição, todo mundo está mexendo da prefeitura, está se chacoalhando, asfalto para cá, estão fazendo um canteirinho na praça ali, fazendo uma sinalização, porque é véspera de eleição. Mas passou 3 anos e meio, eu estou dizendo 3 anos e meio, de janeiro de 2013 até junho, aniversário da cidade, a gente passou a cidade complicadíssimo estado de conservação. Praças, mato até o último, a mais de metro, que é o caso da Praça Guanabara. A gente tem centros comunitários abandonados, centros esportivos abandonados, né? As praças do centro, uma vergonha, né? Enfim, um monte de obra parada. Agora, a véspera das eleições, estão intensificando um monte de coisa. E onde a gente passa, eles vão lá e dão um tapinha. Então vai mais essa dica, né? Para o pessoal que está na prefeitura hoje trabalhando, aspas, ganhando dinheiro ali, recebendo o seu salário,
Pô, conserta o centro comunitário do Imperial. Todos os vidros quebrados, todos os vidros quebrados. Sabe o que é isso? Banheiro das mulheres interditado. Como é que faz? Aí eu cheguei lá, o pessoal estava tendo aula de yoga, o que eu achei muito legal, né? Lá no centro comunitário do Imperial. E o monitor, o mestre, ele é uma pessoa super dedicada, uma pessoa da comunidade, que já fazia isso há anos e tal, e antes ele recebia uma remuneração. Hoje ele não recebe nada. Ele trabalha ali voluntariamente, recebe uma outra contribuição para ajudar ali talvez nos equipamentos, mas ele faz gratuitamente. Uma prefeitura que arrecada mais de 450 milhões de reais por ano, que é um dinheirão, a gente não consegue nem pôr zero do que é isso, e de repente você pega um centro comunitário sem conservação, né? Sem o menor cuidado, mas mesmo assim a comunidade se reunindo lá. Então, Humberto, você está dizendo dos centros comunitários, tem vários fechados, muitos. Eu acho que mais da metade. Eu acho que se tiver 5 funcionando minimamente bem, é muito, 5 ou 6, tá? Então, eu não tenho dúvida que isso tem que voltar a ser reestruturado, né? Tem que ser utilizado como um espaço de atividade para capacitação, para atividade de lazer, de cultura, de esporte ou de treinamento, enfim, né? As oficinas de comunidade, e a prefeitura parar de pagar aluguel, porque o que essa prefeitura gasta de aluguel, então o centro comunitário abandonado e lá em frente dois imóveis super locados, me disseram que pagam um dinheirão naquilo, sabe-se lá para onde vai, se é o valor real, né? E a gente tem que sair desse tipo de despesa, né? A gente lutou muito para fazer com que a prefeitura tivesse autonomia no seu equipamento, na sua estrutura física. Foi assim. Lá no bairro do Maracanã, quem é antigo lembra, funcionava numa área verde, numa área pública, funcionava uma fábrica de bloco particular. Usava a energia do poste da prefeitura, certo? O que a gente fez? Tirou aquela fábrica de bloco, tirou aquela bagunça ali e implantou um espaço de lazer, o centro comunitário, não é? Tem uma finalidade, teve um porquê aquilo. Agora, até eu diria que a Estação Maracanã também é um dos que mais funcionam. Mas enfim, eu acho que é uma observação importante. Eu acho que as pessoas deste governo não acreditam, certo, na participação popular, não acreditam no modelo descentralizado de gestão. E aí houve negligência sim. Parece que coisas ou equipamentos feitas pelas administrações passadas não tem que cuidar, deixa lá, deixa cair, deixa estragar. Aquilo é patrimônio nosso. Saibam disso, né? Então, pode ter certeza. Como quando eu entrei da outra vez na prefeitura, primeiro eu reformei o que já existia. Todas as escolas isoladas, 17, foram reformadas, reestruturadas, equipadas, né? Os postos de saúde, né? E as áreas públicas que estavam, a gente primeiro reforma e mantém o que existe, para depois construir uma coisa nova. Isso é saber fazer a gestão e cuidar corretamente do dinheiro público. Essa é a ideia, não é? Bom, o André e o Juliano tá falando aqui propostas para a área rural. André Palini, Juliano Andrade. Então, assim, inclusive amanhã vai haver um debate com os 3 candidatos a prefeito, né? Por ordem alfabética, portanto eu vou em segundo lugar, acho que é 7 horas da noite, na sede da Assembra, né? Mas vai reunir convidados da Hortolândia, Proflor, Sindicato Rural, Assembra e o Conselho Agrícola do município. Então eu acho que basicamente nós temos que trabalhar 3 eixos na agricultura, né? Que é a conservação da infraestrutura de acesso, estradas, drenagem. Eu não estou falando de asfalto inicialmente, mas principalmente a manutenção de acesso, né? Eu acho que auxiliar o produtor rural para manter a sua produção, a sua documentação de acesso, seja financiamento, seja aos programas estaduais, federais e municipais, né?
porque, inclusive, esse escândalo aí que todo mundo fala da merenda, o que é esse escândalo da merenda? É desviar a contratação que deveria ser para a agricultura familiar, baseada no PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, ao invés de contratar as cooperativas ou os grupos de agricultura familiar, estava se burlando isso, contratando as produções de alta escala. Eu acho que Atibaia tem uma característica de pequenas propriedades. É raro você ter uma fazenda, uma coisa grande, né? São pouquíssimas as propriedades de grandes áreas, né? Então a gente tem que adotar e viabilizar esses programas, tanto do governo estadual como do governo federal, para favorecer as propriedades rurais. Eu não sei se você sabe, André, Juliano, bom, eu recentemente ocupei a Secretaria de Turismo do Estado. E existe lá na área do turismo um viés, né, do potencial turístico, e nossa cidade, nossa região tem muito, que é o turismo rural. E o turismo rural, ele é baseado em quê? A propriedade rural ela tem que ser produtiva, mas você pode ter uma parte dela aberta para visitação. Então, se você produz uma compota, se você produz uma determinada bebida, se você processa o alimento, ou você produz, enfim, fruta, hortaliça, né? Você pode abrir, ou leite, pecuária, algum tipo de criação agropecuária, você pode abrir para visitação, venda e comercialização. E o que eu estou dizendo? O governo do estado de São Paulo tem um programa, através da Secretaria de Agricultura, que permite repassar até R$300 mil por propriedade para você, produtor rural, proprietário rural, adaptar um espaço para o turismo rural. O que é isso? Até hospedagem. Você poder ter, por exemplo, uma cabana, uma casa que você faz uma adaptação para receber um hóspede, né? Mas também uma área de refeição para tomar um chá, para tomar um café da manhã. O cara está fazendo um passeio, ele pode parar, tomar um café, um queijo produzido no lugar, né? Ou até uma área comercial para poder vender isso. Agora, o governo municipal aqui se mexeu para ir atrás disso? Eu desconheço. E tentei fazer contato, não houve essa preocupação, tá? Então eu digo para você que a gente tem que estar muito antenado com esses programas estaduais e federais para que a gente possa trazer mais recursos para melhorar a infraestrutura rural, né? E a condição tanto do produtor, do trabalhador, enfim. A questão de infraestrutura, segurança na área rural eu acho essencial, certo? A gente tem muito espaço aberto, Atibaia é muito antiga, e a gente se relaciona por estradas, pequenas estradas vicinais ou até algumas servidões e tal para outros municípios, tem muito ponto de escape. E é muito comum a comunidade rural estar exposta a assalto, sequestro, enfim, coisas até piores. E eu acho que, como é que você resolve isso? Eu acho que a gente tem que equipar melhor a nossa estrutura. O que já foi chamada de patrulha agrícola, mas se a gente tem pouco equipamento, não dá para dar conta em todo o território, mas voltar a ter realmente a ronda rural, que passa pelas escolas, passa pelas propriedades da prefeitura, um centro comunitário, por exemplo. Então, justifica ter um centro comunitário funcionando à noite, mesmo que seja rural, porque aí você também favorece a circulação da estrutura de ronda e patrulha, um patrulhamento mais ostensivo em toda a região rural. Mas o monitoramento eletrônico pode ajudar muito. Nós tínhamos instalado até 2008, quando eu era prefeito, 14 câmeras. No governo que sucedeu, mais 4 câmeras, dava 18. E a gente deveria ter instalado pelo menos 36, o dobro, nas entradas e acessos, né, principais. E o que aconteceu? O centro de monitoramento hoje, acho que não funcionam 7, 8 câmeras. A não ser que agora, por causa da véspera da eleição, ele está ligando tudo lá, dizendo que funciona. Mas a gente sabe que não está funcionando. Quem é da Guarda Municipal sabe do que eu estou falando. A Polícia Militar sabe do que eu estou falando, né? Não temos hoje 7 câmeras em pleno funcionamento. E a integração das câmeras, por exemplo, com a Guarda Municipal
e a estrutura de segurança do município fazendo monitoramento, mas pode ter câmeras nas entradas de grandes empresas, condomínios, centros comerciais, e aí a gente tem que fazer uma composição. Hoje em dia está muito acessível o custo de um equipamento de monitoramento eletrônico, uma câmera, uma central de informações. Eu acho que tem que integrar isso. Eu não estou falando nada de novo, tem um monte de cidade que faz isso. Então, eu acho que se tem uma população que está muito exposta e a gente demora muito para conseguir atender um chamado, um pedido de socorro, é exatamente a comunidade rural. Então, acho que a gente poderia ter pontos de monitoramento estratégicos para que a gente possa socorrer com mais eficácia, né? Eu acho que, eu não vou falar agora, podia me estender, mas amanhã tem debate, lá tem uma explanação para o pessoal. Eu acho que tem uma parte mais burocrática, de documentação, de outorga, acesso a determinados tipos de benefícios, mas isso acho que não cabe agora, porque está acumulando aqui um monte de pergunta. E eu vou estar respondendo aqui agora para o Márcio. Olha, ela está perguntando o seguinte: foi você quem denunciou o Salo por corrupção no aluguel do fórum? Não, não fui eu não. Não foi. Aliás, eu estava muito ocupado porque eu terminei o meu mandato de deputado e fui indicado pelo Partido Verde, que é o meu partido, há 28 anos, né? Comemorei 28 anos agora no dia 7 de agosto deste ano. E eu fui indicado pelo Partido Verde para ocupar um cargo no governo do estado pela aliança que temos com o governador Alckmin. E eu fui indicado para ser secretário adjunto de turismo. Então, eu viajava todo dia para São Paulo, atribulado, embora morando aqui em Atibaia, aqui na Serra do Peçanha. Eu tenho uma casa onde eu moro com a minha família aqui, mas viajando todo dia para São Paulo. Então, não havia muito tempo disso. Mas quem fez a denúncia foi um grupo de outro partido, que hoje é inclusive aliado no grupo do prefeito, do próprio prefeito, porque ali então havia um superfaturamento, um indício de superfaturamento no valor do aluguel. Eu não tenho dúvida de que o aluguel que se paga lá é exorbitante e a gente deveria já ter encerrado essa página negra aí, já devia ter parado de pagar esse tipo de aluguel. Mais uma dica aí para uma véspera de eleição, quem sabe agora baixa de 50 para 25, que é o preço de mercado. Já devia ter feito isso, já devia ter acontecido isso. Mas o povo também não é bobo mais, né? Eu acho que o povo percebe. Se abaixar agora, depois de um tempão, não é possível, né? Quer dizer, agora viramos o paraíso, né? Isso daí parece a última eleição presidencial. A gente ouviu muita mentira, muita enganação. A gente ouviu gente, a inflação não vai estar sob controle. O FIES, não vai cortar o FIES. Não, se não votar nesse governo, naquele governo, os programas sociais, Bolsa Família, tudo isso vai acabar e tal. E olha o que aconteceu, né? Uma crise, mais do que a crise econômica, a gente passou por uma crise moral, a crise política que culminou agora com a abertura do impedimento da presidente. Mas de fato a inflação aumentou. Existia inflação sim, e existia sim gasto excessivo, existia descontrole sobre a questão da economia, né? E nós estamos pagando um preço muito alto por isso, muito alto. Eu acho que há mérito nos governos anteriores que criaram os programas sociais, mas o descontrole, o gasto desmesurado, né, o superfaturamento de obras ou de serviços ou até de aluguéis, né, gera esse tipo de coisa. E o que nós vamos enfrentar na prefeitura depois das eleições? Bom, o prefeito eleito a partir do dia 2 de outubro só vai assumir dia 2, de fato, dia 2 de janeiro, né? Então nós temos que estar muito alerta, muito preocupado, muito atento para perceber o que vai acontecer de agora, véspera de eleição, obra para cá, obra para lá. Quanto está custando essas obras aí? Quem vai pagar isso, né? Então eu acho muito parecido aquele estresse que a gente viveu no período eleitoral das eleições presidenciais e o que a gente está passando em Atibaia, né? É como se estão tentando dizer que não existe desemprego aqui. Estão tentando dizer que não tem imposto caro aqui. Estão tentando dizer que não tem superfaturamento nem de obra e nem superfaturamento de aluguel, nem de serviço, nem excesso de contratação de mão de obra terceirizada.
Justamente aquela que você varre, a chuva leva e ninguém vai medir depois quanto está gastando. Isso eu acho que é muito sério. Então, eu garanto para você, não fui eu que denunciei, mas a justiça fez a denúncia. Após a representação lá de um grupo de cidadãos, a própria diretoria do fórum, né, o diretor da comarca de Atibaia, decidiu abrir o pedido de investigação, certo? E isso foi feito pela primeira vez na história de Atibaia, um prefeito acusado pela justiça, né, de ter cometido propina e corrupção, e afastado foi por quase 4 meses, para que não impedisse os padrões de apuração e juntada de provas, né? É fato que ninguém foi julgado ainda, não é? O prefeito não foi julgado, mas ele foi afastado e governa hoje com liminar. Então eu acho que é um assunto sério. A crise lá de Brasília, moral, política, econômica, bateu aqui. E a gente precisa prestar atenção no que virá depois das eleições. Eu queria responder também a Sandra Lia, o que será feito para amenizar enchentes, inclusive no Jardim Brasil. Bom, a Maria Zilda também quer saber da proposta para acabar com as enchentes. E mais alguém... Não, é isso aí. Então, eu acho que está agora a véspera da eleição, estão fazendo a tal tubulação para impedir que a água fique ilhada no Jardim Brasil, então está abrindo umas aduelas para fazer aquela água que sempre está acumulando ali poder escoar. Não sei se é suficiente, eu não vi a planilha de cálculo, mas acho que já é uma obra que vai diminuir muito o sofrimento daquela população. Posso garantir que foi mandado verba do governo do estado em torno de R$700 mil para fazer essa obra, e não foi hoje, não foi o ano passado. Desde 2012 para 2013 essa verba esteve disponibilizada, não é? Eu fui deputado, não sei se você sabe, Sandra, Maria, Zilda, não é? E essas verbas foram utilizadas inclusive para recapear um monte de trechos daquela região. Bom, mas acho que a medida efetiva para combater as enchentes é a gente criar um programa permanente de combate às enchentes e aos eventos extremos. E o que isso representa? É criar um programa com uma série de ações que estão apontadas nos estudos, várias sugestões de obras, de interferências, de mudança até de monitoramento, acompanhamento, uma estrutura de aviso e de comunicação entre as pessoas que podem correr eventual risco, não é? Obtendo anualmente uma verba permanente, todo ano. É aquele famigerado Fundo de Combate às Enchentes. O que foi essa proposta no fim do governo passado e que foi negada por esses vereadores que hoje estão na prefeitura? Era 1% do orçamento, que é em torno de 4 milhões. Então, se aquilo tivesse sido aprovado já em 2012, 2013, 14, 15, 16, 5 vezes 2, 10 milhões. Já estaria sendo aplicado anualmente, pelo menos, 10 não, 5 vezes 4, 20. É isso mesmo? Mais ou menos, na média, 20 milhões. Agora, esse dinheiro resolve o problema? Não resolve. Imediatamente não resolve em 2 anos, 3 anos, mas inicia a proposta de que o governo municipal demonstra perante o governo estadual e o governo federal que o município tem um programa de investimentos para combater aquilo que a gente já sabe que é o problema, né? Nós não temos controle sobre o índice de chuvas, mas a gente tem o conhecimento técnico do que aconteceu, né, com a ocorrência de fortes chuvas. E nesse caso, o governo só empresta dinheiro, ele só põe a parte dele se você estiver fazendo a sua parte. Chega de botar a culpa no governo estadual, para de botar a culpa nos outros, não põe a culpa no governo federal, não põe a culpa no governo estadual. Você tem que chegar e fazer, começa a fazer. Vamos criar o nosso programa municipal, pôr o primeiro, falar, governador, estamos começando aqui, cadê a sua parte?
venha nos ajudar de uma forma positiva, proativa. Foi assim no programa de implantação das escolas estaduais. Olha, desde o governo Montoro, não se construía uma única escola estadual no município de Atibaia. Sabe quando foi o governo Montoro? Ele terminou em 1986, portanto, eu estou falando do governo lá na época Gilberto Santana, né? E aí, quando eu assumi em 2001, não vinha verba. Agora, o Estado fala, olha, vocês têm que entrar com o terreno, ou entrar com o projeto, ou entrar com alguma coisa. E a gente foi atrás disso. À medida que a prefeitura pôs uma parte, uma pequena parte, 20%, um pouco mais, o governo veio e atendeu. E aí construímos a Maria Cecília, hoje Escola Municipal, mas a Walter Ingraça lá em Caetetuba, que funcionava na estação, né? Recentemente foi inaugurada a escola Júlio César Rafael, mas o terreno foi comprado no nosso governo, lá em 2008, antes de 2008. A verba foi garantida pelo governador do estado, pela Secretaria da Saúde e construída, não é, com a verba estadual. Não é? Agora, se a prefeitura não tivesse começado a pôr o terreno, fazer o projeto, não ia sair. O Imperial não ia ter essa nova escola, certo? A Maria Cecília está até hoje pagando o aluguel para funcionar no salão paroquial do Alvinópolis. Ou a escola da estação, depois de 16 anos, funcionando em sala, numa raia de bocha, menos de 2 metros de largura por 20 de comprimento. Ora, então, no caso das enchentes não é diferente, não é diferente. No caso das enchentes, a prefeitura, o povo de Atibaia, organizado, tem que acompanhar e fiscalizar o investimento. Ela começa e a gente vai atrás dos apoios e das melhorias dentro dos programas que já existem no governo federal e no governo estadual. Então, eu acho que a questão das enchentes é um problema que não vai ser resolvido imediatamente, mas se não começar agora, nós vamos perder mais tempo ainda e podemos sofrer muito mais do que já sofremos. E a Câmara que passou, esse governo que aí está, negou a possibilidade de criar um programa permanente. Né? Infelizmente. Né? Agora, o Eduardo Lopes, ele pergunta o porquê da escolha do vice Rodrigo Parras. Olha, então é o seguinte, o Rodrigo, aliás, ele não está aqui hoje no programa, como na semana passada, porque, como eu disse no início, ele está dando aula na Unip, ele é professor universitário na Unip, ele também dá aula na FAAT, ele também dá aula na Paula Souza, está afastado por causa da eleição. Ele também dá aula e é coordenador voluntário dos cursos profissionalizantes da Casa do Caminho. Só isso aí já respondi uma parte, mas não é só isso. Nós fazemos parte de... Nós juntamos, convergimos 7 partidos. Os 7 partidos tinham vários nomes que poderiam compor a chapa, prefeito e vice. Coloquei meu nome à disposição pelo PV, mas tinha também o Biratã. A Rede tinha o Daniel Martini, certo? Outros nomes como o do Jorginho, ou o próprio Rodrigo pelo PSDB, que é o partido do governador Geraldo Alckmin. Né? E isso, eu acho que fizemos uma série de debates, pesquisas, construímos primeiro um plano de governo, que a gente chamou de diretrizes básicas, né? E que foi consensual. O que eu quero dizer, Eduardo? Quero dizer o seguinte, o que é um plano consensual? É aquilo que todo mundo concorda. Então, se tinha alguma ideia que alguém não concordava, então não põe. Põe só aquilo que todo mundo concorda. Porque todo mundo vai se organizar, vai se unir para alcançar aquele objetivo. Então, consensual. A outra coisa que a gente usou para pôr nessas diretrizes é de que fosse possível executar em 4 anos. Porque está cheio de ideia maravilhosa. Mas, por exemplo, não pusemos lá um hospital regional. Sabe por quê? Porque é uma ideia a perseguir um hospital regional. Para, de repente, transformar a Santa Casa num centro de especialidades da mulher ou da criança. Ou da mulher e da criança. Né? De fato, porque se a gente obtém a possibilidade de um hospital regional, com iniciativa do governo do estado, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o AMI.
que quando eu era prefeito nós construímos um prédio para ser a sede da prefeitura, da Secretaria de Educação, do RH, a gráfica, enfim. E aí tinha que vir o AME para a região e a gente entregou um prédio novinho, zero bala, pago com o seu dinheiro, do contribuinte. Na época se gastou um bom dinheiro e a gente entregou para ter o AME. Agora, aquilo foi ruim, foi bom? Bom, às vezes a vizinhança reclama um pouco do movimento, da movimentação que se instalou ali, mas de fato a prefeitura de Atibaia não estava sem condição de pagar consultas e exames de especialidade. E ela gastava um dinheiro no limite e que passou a ser mais do que o dobro, mesmo atendendo 20 cidades, que atende mais ou menos 20 mil pessoas por mês, 10 mil pessoas são de Atibaia, que é mais do que o dobro que a gente atendia antes. E quem paga? É a verba do governo do estado. A ideia de um hospital regional seria nesses modos, poder ter um hospital regional, mas que o governo do estado faça o aporte financeiro. Aí a gente pararia de gastar tanto dinheiro quanto gasta na Santa Casa e faria na Santa Casa um hospital, um centro hospitalar de especialidade para o morador de Atibaia. Quer dizer, mas nós não pusemos no programa, eu quero dizer. Sabe por quê? Porque é uma coisa que não depende da gente, é uma coisa que pode não acontecer em 2, 3, 4 anos. Então não vamos pôr isso, senão você está enganando o povo. Então nós fizemos esse projeto antes de escolher se seria eu o prefeito, o Rodrigo vice, ou o Daniel, ou o Biratã, ou o Jorginho. Tantos nomes bons que a gente tem no nosso grupo. Inclusive pessoas que nunca disputaram a eleição, né? Mulheres, lideranças. Aí então, quer dizer, para mim é uma coisa tão natural, eu não vejo problema nenhum, né? Alguém pode até, puxa, mas o problema é... Não, eu não vejo problema nenhum. A gente fez uma convergência partidária, baseada em programa, certo? Baseada em princípios comuns. E entendemos que os nomes mais apropriados para este momento, o que não quer dizer que eu seja melhor que ninguém no nosso grupo, mas para esse momento, para enfrentar a crise, a experiência que eu acumulei como prefeito 2 vezes, como deputado, como secretário de Estado, ampliamos relacionamento com o governo estadual e federal. E o Rodrigo, por ser, inclusive, da área de educação, e que atua muito nessa área de juventude, nas escolas estaduais, nós temos que entrar nas escolas estaduais para melhorar o relacionamento dessas unidades escolares com a comunidade, com a juventude e com a proposta de perspectiva que a gente quer construir para a juventude. Então eu acho que nesse caso, eu estou muito à vontade de dizer que o nome escolhido, tanto o meu como o do Rodrigo, ele foi construído no consenso. Se você voltar 1 ano atrás, eu acho até que tinha outras pretensões. Talvez a gente nem tivesse junto. Eu acho que podia ter mais gente nesse projeto. Mas enfim, ficou nesse projeto quem realmente apresentou capacidade de enfrentar, resistir a essa situação de coisas que estão aí. Não vou voltar a falar, né? Mas de fato, somos o grupo que está na resistência, certo? Na resistência de enfrentamento para a gente ter uma cidade mais próspera, com mais desenvolvimento, com mais inclusão, seja social, inclusão econômica, uma cidade que possa construir uma prosperidade ética, certo? Não é a qualquer custo e não é só para meia dúzia, é a prosperidade para nós, para as nossas famílias, para os nossos jovens. Então eu estou muito tranquilo, eu até estou bastante otimista nesse aspecto, porque eu acho que há uma complementaridade, ou seja, as qualidades que eu tenho somam com as qualidades que o Rodrigo tem. E os nossos defeitos têm que ser também lapidados no nosso grupo inteiro. E eu espero poder ter a ajuda de todo mundo para não cometer eventuais erros que eu possa ter cometido no passado. Até por conta de que eu cheguei com muita pressão, com muita dificuldade, peguei a prefeitura com dívida, peguei as máquinas sucateadas, peguei um monte de problemas. A implantação da lei de responsabilidade fiscal, aquilo já passou. Aliás, esse governo que entrou pegou dinheiro em caixa, estrutura, projeto, planejamento, nome bom na praça, credibilidade, né? Eu não tinha condição de buscar, na época que eu assumi, anos atrás, de chegar no banco e falar, preciso de um empréstimo aí, preciso de um financiamento aí. Não tinha conta para pagar, não é? Então eu acho que hoje a conjuntura é bem melhor e acho que essa aliança, e com o apoio do governador Geraldo Alckmin, em que pese até algumas críticas que eu tenho ouvido, mas ele na verdade, será que ele foi bom para a educação e tal? Não, eu tenho convicção de que, diante desse momento,
o Estado de São Paulo, o governo do Estado, é o Estado que melhor enfrenta, com muita ética e com muita responsabilidade, as contas públicas. Né? E tive a oportunidade de trabalhar com o governador e ele manda cortar despesa, apertar despesa, diminuir gasto, entrega carro, entrega telefone e tal, mas não reduz o investimento nos municípios. Todas as verbas que a Atibaia tinha direito a obter no turismo, do DAD, essa da entrada da cidade, foram mais de 10 milhões somados todas essas. Né? E no correr de 4 anos, né, nós estamos falando em mais de 25 milhões. Sabe o que é isso? E o dinheiro está garantido, está na caixa, está guardado, está reservado para Atibaia. Então, eu acho que essa aliança com o governo do Estado, com o PSDB, com o Ministério das Cidades, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério de Telecomunicações, vai trazer muito benefício. E essa aliança foi o que resultou. O meu nome, o nome do Rodrigo. Tá bom? Bom, a gente já está com 1 hora de programa ao vivo, passou um pouquinho, eu acho já. Tem aqui ainda a pergunta da Celeste, né? Eu acho que ela está perguntando da questão de estatutário. Eu não sei se tem muitos servidores ouvindo a gente. Eu até diria, né, Celeste, que esse é um assunto muito específico do funcionário da prefeitura, que é o regime CLT, que é o regime comum a todos os brasileiros, e a possibilidade de ser estatutário. Eu vou ser muito curto e grosso. A Constituição brasileira, ela é muito clara desde 88, e eu fui vereador logo depois da Constituição em Atibaia. Ela é muito clara em dizer o seguinte: a unidade de gestão, o município ou o estado, tem que ter um regime único previdenciário. Regime único. Não está dizendo que tem que ser estatutário, nem está dizendo que tem que ser CLT. De fato, a Prefeitura de Atibaia já tem um regime único, que é CLT. Então nós não estamos descumprindo nenhuma lei, certo? O problema que eu vejo aí é o que está por trás de querer implantar o estatutário. É essa a questão. Mas eu não vou discutir aqui porque esse é um assunto que a gente teria que ter mais tempo. Infelizmente é um assunto complexo, denso, mas eu garanto o seguinte: nós não temos obrigação de transformar estatutário. Nenhum servidor deve cair nesse tipo de conversa, tá bom? E eu falaria o seguinte: a Elaine, eu acho que é a última pergunta, mora em Caetetuba, ela quer mais ônibus, porque tem pouco, final de semana não funciona praticamente os horários, e ela, por exemplo, ela tem que andar a pé até próximo do Padre Mateus para pegar ônibus. Eu acho, Elaine, que você tem toda a razão. Se o sistema de ônibus tivesse bom, perfeito, a gente não teria tanta van, né, no transporte alternativo aí, semi-clandestino, não teria tanta atividade complementar ao sistema de transporte coletivo. O que eu defendo, nada contra a empresa, muito pelo contrário, acho que é uma empresa idônea, uma empresa que atua no setor há muitos anos, mas falta modernizar o sistema. E aí a gente tem que entender o seguinte: quem detém o sistema de transporte coletivo é a prefeitura, é o poder público. Ele dá uma concessão, ele concede, é uma terceirização. Então, nesse caso, quem tem que definir o modelo é a prefeitura. Então, nós defendemos a ampliação dos terminais para fazer o bilhete único, integração, equipar com sensores, monitores, para a gente ter, inclusive, mais segurança dentro dos ônibus, mas que a gente saiba quantos ônibus estão circulando, se estão cumprindo os horários. Eu acho que hoje não precisa ter tanto fiscal ali na catraca, né? A catraca é eletrônica, né? E as notícias chegam via satélite, né? Por sinais que não precisa nem de fio, não é isso? É sem fio. Então, do seu celular chega um monte de informação, né? Você manda a informação para algum lugar, vem informação de outro lugar. Então hoje a tecnologia permite esse tipo de coisa. Há 15 anos atrás, quando eu defendia isso, teve promotor público que falava assim: como que você quer implantar um sistema com essa tecnologia? Eu falava: gente, é mais do que óbvio que essa tecnologia existirá. E nós já perdemos muito tempo em não implantar tecnologia eficiente que controle horário, itinerário, quantidade de ônibus, intensidade de passageiros e a segurança, em primeiro lugar. E bom preço, né? De preferência, a gente ampliar
o programa de incentivo ou subsídio para que a gente garanta acesso, principalmente da juventude, que enquanto a gente não constrói os centros comunitários ou polos de cultura e lazer nos bairros, que eles possam circular nos ônibus, podendo frequentar os equipamentos que a gente já tem lá do Cerejeiras, ou aqui do Atibaia Jardim, ou do Elefantão, ou do Balneário, enfim, centro de convenções, né, que possam vir para os equipamentos, para poder ter mobilidade. Né? 13 de junho, quer dizer, aquelas passeatas de junho de 2013, não pode passar batido no novo modelo de gestão. Já tinha que ter mudado o plano e o projeto de mobilidade e transporte coletivo na cidade. Então, eu agradeço demais a todos que puderam participar. Eventualmente, alguns que escreveram, a gente vai depois responder por escrito, mas a proposta da gente é ficar ao vivo 1 hora, a gente tem uma agenda para percorrer a cidade, né? Então, estou mandando um abraço para você que pôde nos ouvir, que pôde participar, né? E a semana que vem a gente faz novamente essa participação direta, interativa pela internet, porque é bom, barato e é verdadeiro. Estamos aqui para responder você, tá bom? Obrigado.